A Comissão de Constituição e Justiça do Senado promoveu uma sabatina coletiva dos indicados para cargos no Conselho Nacional de Justiça e no Conselho Nacional do Ministério Público. Embora nada tenha sido perguntado aos candidatos cujas indicações foram carimbadas pela Casa Legislativa, alguns senadores se manifestaram sobre a responsabilidade dos cargos que serão assumidos. O senador Marcos Rogério lembrou: a gente está vivendo um período de apagão de garantias no país, com a Constituição colocada de lado, a lei colocada de lado. Órgãos que foram criados para promover o aperfeiçoamento a partir das normas, para promover o aperfeiçoamento a partir das regras constitucionais, regras legais, por vezes têm avançado para temas que não são temas da sua alçada, não são temas da sua competência. Marcos Rogério deu exemplo da questão das desapropriações de terras, que estão gerando conflitos crescentes em todo o país a partir de uma decisão do CNJ. Ele apontou: hoje, uma decisão do CNJ vincula o Tribunal de Justiça do meu estado e de qualquer parte do Brasil e se torna praticamente impossível promover uma reintegração de posse. Desembargadores que cumprem a sua função, que conhecem a realidade local, que decidem em cima dos autos, conhecem a vida como ela é, mas é impraticável aquilo que foi desenhado no âmbito do Conselho Nacional de Justiça. Um instrumento ancorado na Constituição, na lei? Não. Um desenho que alguém criou com regras impraticáveis e que está promovendo no campo esse clima de insegurança, de incerteza e até de violência. O senador afirmou: se não gostam alguns da Constituição, existem meios próprios para mudar a Constituição. Se não gostam da legislação, seja complementar, ordinária, regulamentar, enfim, que se modifique, mas dentro do devido processo legislativo, e que o processo se estabeleça dentro do devido processo legal. Agora, não é o que estamos assistindo. Marcos Rogério deu outro exemplo em que o CNJ se colocou acima das leis e do processo legislativo, determinando regras que deveriam ser criadas por leis. Ele apontou que o tema não é debatido porque questionar não seria politicamente correto e disse: e eu vou rasgar a Constituição Federal, a legislação brasileira em nome do politicamente correto? Pelo visto, para alguns não interessam mais Câmara dos Deputados, Senado Federal, Poder Legislativo, porque tudo se resolve nas barras do Judiciário ou nas barras dos conselhos. O senador pediu desculpas pelo desabafo e alertou: quando se vê a sociedade inquieta, a sociedade incomodada, movimentos que acontecem Brasil afora e que pressionam os nossos gabinetes, quando chegamos a um aeroporto, quando chegamos a uma cidade para um evento, somos abordados. Isso é porque a sociedade não se vê mais respeitada naquilo que é seu direito. O poder emana do povo, e é para esse povo que nós, representantes, estamos aqui cumprindo a nossa função. Marcos Rogério alertou ainda que o ativismo está se expandindo. O papel do poder legislativo diminuído, quase que suprimido, porque instâncias que são importantes, eu defendo a sua importância, defendo o seu papel, mas que não têm investidura para tal, estão a usurpá-lo. E se antes essa era uma atitude, uma iniciativa do progressismo judicial, desse neoconstitucionalismo, no âmbito apenas do judiciário, isso avança para os conselhos também. O senador explicou: o que nós não podemos permitir é que aquilo que a Constituição não estabeleceu, às vezes até veda, aquilo que a legislação não estabeleceu, se faça por meios impróprios, essas estruturas que foram criadas e que são importantes, porque isso desmonta todo o modelo que foi estabelecido. Sob a presidência de Rodrigo Pacheco, o Senado sofre uma intensa paralisia. Na legislatura anterior, o próprio plenário se reuniu poucas vezes e as comissões praticamente não funcionaram, impulsionadas pela paralisia
da Comissão de Constituição e Justiça, que, sob o comando de Davi Alcolumbre, também mal se reuniu. Por ocasião da eleição da presidência para a nova legislatura, os cidadãos se manifestaram e uma petição contra a recondução de Pacheco teve mais de 500 mil de assinaturas. Sob a condução de Pacheco, não houve qualquer reação contra a invasão das atribuições do Legislativo pelo Supremo Tribunal Federal, que passou a legislar ou suspender leis que tinham sido elaboradas e aprovadas por aquele poder. O presidente da Casa, que é também presidente do Congresso, não agiu para proteger as prerrogativas dos parlamentares, que vêm sendo violadas em inquéritos secretos conduzidos nas cortes superiores. Pacheco também é alvo de críticas porque o Senado vem se omitindo em cumprir seu papel constitucional de promover o controle dos atos de ministros das cortes superiores. De forma monocrática, o presidente do Senado impede a análise de todo e qualquer pedido de impeachment ou de projetos de lei e PECs que possam vir a limitar os superpoderes autoconcedidos a ministros do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral. Sem controle externo, alguns ministros do Supremo agem ao arrepio da Constituição. Em inquéritos secretos, o ministro Alexandre de Moraes, por exemplo, promove uma aberta perseguição a adversários políticos. Em um desses inquéritos, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos. O inquérito foi arquivado por falta de indícios de crimes, mas os dados sigilosos foram compartilhados com outros inquéritos abertos de ofício e com a CPI da pandemia, que compartilhava dados sigilosos com a velha imprensa. No chamado Inquérito do Fim do Mundo e nos inquéritos dele decorrentes, já houve prisões políticas sem que houvesse sequer indiciamento das pessoas presas, imposição de uso de tornozeleira eletrônica e prisão domiciliar em endereço diferente de onde as pessoas moravam. Quebra de sigilo de parlamentares, inclusive de senadores, quebra de sigilo de pessoas e empresas, inclusive de veículos de imprensa, quebra de sigilos do ajudante de ordens do presidente da República, censura de veículos de imprensa, de cidadãos e parlamentares, bloqueio de redes sociais, de jornalistas, veículos de imprensa, cidadãos e parlamentares, buscas e apreensões em empresas, residências de familiares e gabinetes de parlamentares, proibição de contato entre pessoas que muitas vezes nem se conhecem, proibição a parlamentares de concederem entrevistas e de participarem de eventos públicos, intervenções no comando de partido político, prisões em massa sob acusações descabidas, multas estratosféricas que representam evidente confisco de propriedade, entre outras. Sem justificativa jurídica, o ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, confiscou toda a renda da Folha Política e de outros sites e canais conservadores para impedir suas atividades. A decisão teve o aplauso e respaldo dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Há 29 meses, toda a nossa receita é retida sem justificativa jurídica. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a impedir o fechamento do jornal, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes através do Pix, utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem mostrando os fatos da política brasileira e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer calar. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Eu percebo que Vossa Excelência, agradeço Vossa Excelência a gentileza. Eu não vou usar da minha fala para fazer questionamentos aos indicados, né? Todos já são conhecidos, né?
por suas trajetórias, por seus currículos. Eu tive a oportunidade de falar com a ampla maioria dos que aqui estão, e estão sendo indicados para cumprir tarefas que são tarefas importantes. O CNJ, a CNMP, são instrumentos importantes. Mas a fala que eu gostaria de registrar no dia de hoje, e ela já vem numa sequência, eu já falei isso aqui antes, mas volto a repetir. A gente está vivendo um período de apagão de garantias no país. A Constituição colocada de lado, a lei colocada de lado, órgãos que foram criados para promover o aperfeiçoamento a partir das normas, para promover o aperfeiçoamento a partir das regras constitucionais, regras legais, por vezes, tem avançado para temas que não são temas da sua alçada, não são temas da sua competência. Veja o caso dos conflitos Brasil afora, na questão das desapropriações, o que nós estamos a vivenciar. Hoje, uma decisão do CNJ vincula o Tribunal de Justiça do meu estado e de qualquer parte do Brasil e se torna praticamente impossível promover uma reintegração de posse. Desembargadores que cumprem a sua função, que conhecem a realidade local, que decidem em cima dos autos, conhecem a vida como ela é, mas é impraticável aquilo que foi desenhado no âmbito do Conselho Nacional de Justiça. Um instrumento ancorado na Constituição, na lei? Não. Não. Um desenho que alguém criou, com regras impraticáveis, e que está promovendo no campo esse clima de insegurança, de incerteza e até de violência. Então, o que eu estou sublinhando aqui hoje é que as senhoras e os senhores que estão indicados, e muitos já são da carreira da magistratura, estão indo para cumprir uma tarefa em nome, sobretudo, do interesse público, da sociedade brasileira. Se não gostam alguns da Constituição, existem meios próprios para mudar a Constituição. Se não gostam da legislação, seja ela complementar, ordinária, regulamentar, enfim, que se modifique, mas dentro do devido processo legislativo. E que o processo se estabeleça dentro do devido processo legal. Agora, não é o que nós temos assistido. Eu vou trazer apenas a guisa de uma reflexão muito superficial. Não é nem a minha área, não é a minha carreira. E eu não estou dizendo que não deve sê-lo, como proposto está. O que eu estou a questionar é se esse é o foro adequado, o meio adequado para promover uma mudança que, embora no seu mérito deve merecer de todos nós uma reflexão, a questão da paridade de gênero dentro da magistratura. Você tem uma Constituição que trata disso, você tem uma legislação que trata disso, mas não, é o CNJ que vai decidir. E decidiria numa extensão maior. Eu não estou, assim, parece um contrassenso falar o que eu estou falando aqui, porque, não, isso aí não é politicamente correto. E eu vou rasgar a Constituição Federal, a legislação brasileira, em nome do politicamente correto? Pelo visto, para alguns não interessam mais Câmara dos Deputados, Senado Federal, Poder Legislativo, porque tudo se resolve nas barras do Judiciário ou nas barras dos conselhos. Senhor presidente, me perdoe o desabafo, mas é esse o sentimento. E quando se vê a sociedade inquieta, a sociedade incomodada
movimentos que acontecem em Brasil afora e que pressionam os nossos gabinetes. Quando chegamos no aeroporto, quando chegamos numa cidade para um evento, somos abordados. É porque a sociedade não se vê mais respeitada naquilo que é seu direito. O poder, ele emana do povo. E é para esse povo que nós, representantes, estamos aqui cumprindo a nossa função. Agora, me parece que estamos vivendo um período de apagão dos papéis. Bruno Dantas lançou uma tese do apagão das canetas, tempos atrás, numa assertiva que, por muitos de nós, replicadas nos âmbitos acadêmicos. Mas agora nós estamos vivendo um outro apagão, o apagão dos papéis, o papel do Poder Legislativo diminuído, quase que suprimido, porque instâncias que são importantes, e eu defendo a sua importância, defendo o seu papel, mas que não têm investidura para tal, estão a usurpar. E se antes essa era uma atitude, uma iniciativa do progressismo judicial, ou desse neoconstitucionalismo, no âmbito apenas do judiciário, isso se avança para os conselhos também. E eu estou aqui com os meus colegas senadores e senadoras, fazendo esse registro, não para diminuir o papel do conselho. E aqui conversei com boa parte dos ministros, dos sabatinados, e tenho a melhor das impressões. E sei que todos sabem da missão que desempenharão nas instâncias que ocuparão espaço. Mas eu estou trazendo esse tema para cá porque é um tema que nem todos querem falar, porque é um tema chato. Essas mesmas propostas que são discutidas, deliberadas lá e são executadas a partir de lá, se feita pelo devido processo legislativo, está tudo certo, está dentro do escopo, né, do que deve ser. O que nós não podemos permitir é que aquilo que a Constituição não estabeleceu, às vezes até veda, aquilo que a legislação não estabeleceu, não o faça por meios impróprios. Essas estruturas que foram criadas e são importantes, mas que isso desmonta todo o modelo que foi estabelecido. Então, eu peço aqui, até peço vênia, uma linguagem bem, aos sabatinandos por trazer esse tema aqui, e faço votos de que cada um dos senhores e das senhoras desempenhe essa missão dentro daquilo que cada um tem na sua formação, na sua convicção do que é um Estado democrático de direito e um modelo com tripartição de poderes. Porque, ao fim e ao cabo, é o que vai dar maior conforto à sociedade que está lá na ponta e que é o destinatário final de tudo aquilo que nós pensamos e fazemos dentro do parlamento e cada um nos espaços que terão para atuar. Era a minha fala, senhor presidente, agradecendo a Vossa Excelência pela oportunidade.